Olá, amados, a paz, tudo bom? É sempre importante nós percebermos o seguinte, e você não pode esquecer isso, que quando os apóstolos eles vão evangelizar ou convencer alguém de que Jesus Cristo é o Senhor, eles vão se debruçar na lei e nos profetas. É muito comum no dia de hoje nós apenas pegarmos, o Novo Testamento, até porque nós já nascemos dentro desse contexto de um cânon fechado. Ok? Mas nós nos apegarmos muito ao Novo Testamento e esquecermos, do Antigo Testamento. É importante frisar que Jesus ele é Deus não porque ele se apresentou como Deus no Novo Testamento. Não porque ele se apresentou como Salvador. Não é isso. Tá? Ele é Deus porque existem profecias que testemunham que ele é Deus. Se não houvesse essas profecias, se não houvesse esses textos, então, com qual testemunho ele poderia se basear para dizer que é Deus? Os apóstolos não poderiam basear em si mesmo, e nem Jesus poderia basear-se em si mesmo. Haveria necessidade de haver testemunhos, textos, profecias que corroboravam com a verdade de que Jesus ele é Deus. Jesus é Deus não por si mesmo. Não é porque a Igreja Católica diz que ele é Deus, não é porque os apóstolos dizem que ele é o verdadeiro Deus, não é porque Jesus falou, se vocês são chamados de Deus, eu também posso ser chamado. Não é isso. Ele é Deus porque há todo um fundamento, todo um alicerce de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, que apontam para Jesus ser quem ele é, divino Deus. Ok? E aí sim, através desses testemunhos que falam acerca dele, nós temos então a confirmação por intermédio do próprio verbo que se manifestou em carne, e temos o testemunho de João Batista e temos os apóstolos. É por isso que o apóstolo Paulo falou, que a edificação da igreja ela é feita pelos apóstolos e pelos profetas, a pedra principal é Jesus Cristo. Então não tem como você apenas usar como textos o Novo Testamento. O Novo Testamento está ali, veio depois, mas os apóstolos não tinham o Novo Testamento. Como é que eles provavam que Jesus era Deus? Através do Antigo Testamento. Tá? Através daqueles textos que existem milhares de textos, mas eu vou usar apenas um exemplo hoje. Tá? Apenas um exemplo. Vamos então para o texto de Gênesis, tá? No capítulo 28, a partir do verso 10, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A pessoa fala que herdar a terra é herdar o céu, aqui não, é herdar a terra a qual ele estava deitado, tá? A qual ele estava ali, certo? Diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei deferido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar a cidade que outro lado chamava Luz, deu o nome de Betel. Então aqui você tem uma experiência onde você vê Jacó, tá?
aonde ele vê anjos subindo e descendo, tá? E perto dele estava o Senhor. E esse Senhor diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Ele diz: eu sou esse Deus, correto? Eu sou esse Deus. E faz a promessa de que a semente dele iria herdar a terra, se estender, iria crescer e tudo mais. Tá? Perfeito. Você chega em Gênesis no capítulo 31, a partir do verso 11, diz assim: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, só picados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da sua parentela. Então aqui nesse texto está mostrando que quem apareceu ali para ele, está confirmando aquela passagem de Gênesis capítulo 28, verso 10 em diante, que aquele anjo que apareceu, anjo não diz anjo ainda, tá? Mas vem mostrando que o Deus que estava junto com aqueles anjos, né, que apareceu para ele, está confirmando aqui em Gênesis capítulo 31, que fala de Betel, tá? Que esse era o Deus, né, que apareceu agora pela segunda vez a ele em sonho, tá? Em sonho. Por 2 vezes Deus apareceu para ele em sonho. Você chega agora no capítulo 32, no verso 22. Você vai observar que agora um homem luta com Jacó. Tá? Ele começa a lutar com Jacó, passa até ao romper do dia lutando com ele. Esse anjo dá-lhe uma pancada na conjuntura da sua coxa. Tá? E aí na conversa vem dizendo o seguinte, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Pô, lutaste com Deus e com os homens? Quando que ele lutou com Deus? A Bíblia diz que veio um varão, veio um homem, né, para lutar com ele. Tornou Jacó. Dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Bom, irmãos, João no capítulo 1 fala que ninguém nunca viu a Deus. Mas ele viu Deus face a face. Que Deus é esse? Que Deus é esse que ele viu? A Bíblia chama esse homem, esse anjo que veio lutar com ele, de Deus. Ah, mas pode um homem lutar com Deus? Se houver uma teofania, né, uma aparição, pode ser tocado sim. A Bíblia fala que tem pessoas que hospedam anjos achando que são homens. Não foi lá Abraão conversar com aqueles 3, aliás, os 3 anjos foram lá conversar com Abraão. Um desses 3 anjos era o verbo de Deus, que a Bíblia chama de Jeová. E ele comeu ali, ó, uma comida especial. Os anjos seguraram na mão de Ló. Não foi isso? Homens de Sodoma quiseram ter relações com os anjos. Então os anjos, eles podem se materializar. O verbo, ele pode se materializar ali. Agora você nunca vai ver um anjo sendo chamado de Deus. Você nunca vai ver um anjo sendo chamado de Jeová. Mesmo que ele seja representante dele, mesmo que ele seja um mensageiro dele. Agora esse específico é chamado. Esse específico ele é chamado de Deus e ele é chamado de Jeová também. Correto? Agora, você nunca vai ver o Pai sendo chamado de anjo, mas você vai ver Jesus sendo chamado de anjo. Ok? Então tá bom, vamos continuar aqui a leitura. Estávamos aqui em Gênesis capítulo 32, certo? Vamos para Gênesis capítulo 35. A partir do verso 1 diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha, aquele Deus apareceu para você. Houve um Deus que apareceu para você ali. Em sonho, mas apareceu. Né? O que apareceu aqui?
Apareceu, nada mais é do que ver, né? Ter a visão. Então ele pôde ver Deus, claro, o verbo. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então você observa aqui que ele entende que aquela aparição de Gênesis capítulo 28, de Gênesis capítulo 31 e Gênesis capítulo 35 aqui, ele está confirmando que aquelas aparições que ocorreram ali com ele, foi o Deus que apareceu para ele. Deus apareceu para ele. Correto? Então tem a confirmação. Ele aparece em Gênesis capítulo 28, naquele sonho. Aparece no capítulo 31, naquele sonho. E no capítulo 35, tirando o capítulo 32, que tem aquela briga ali, né, que ele diz que viu a Deus. Mas no capítulo 35, há uma confirmação de que aquelas aparições foram aparições a qual Deus apareceu para ele. Foi Deus quem apareceu. E aí em Gênesis, no capítulo 48, a partir do verso 1 diz assim: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Então, está claro aqui que aquele Deus que apareceu a Abraão, a Isaac e agora no nosso estudo a Jacó, é o mesmo Deus que estava ali, né, em sonho, e que a Bíblia o chama de Deus Todo-Poderoso. Então não pode de maneira alguma dizer que Deus, ele se apresentou, o Deus, o Pai, se apresentou, porque Deus não pode ser visto por ninguém. Ninguém pode ver a Deus. Porém, Jacó viu. Tanto viu que ele disse: eu vi a Deus, eu vi a Deus, eu vi. Ele temeu, disse: eu vi a Deus. Isso está em oculto ou não está em oculto? Então não tem como você separar. Jesus era esse verbo que aparecia para Abraão, para Isaac, para Jacó. Por isso que ele é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele apareceu para os 3. E esse que aparece, ele é chamado de Deus. Por isso está escrito: diz o Senhor, meu Senhor, por isso Deus, o teu Deus. Jesus é chamado de Senhor, de Jeová, né, e tantos outros aí nomes, e ele também é chamado de Deus. E aqui nesse texto está mostrando que esse que apareceu a ele em luz, na terra de Canaã, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele era. E ele se esvaziou, precisou passar por todas aquelas etapas que eu falei, teve que orar a Deus e tantas outras coisas, porque ele se esvaziou, só não se esvaziou da sua eternidade. Mas depois foi dado a ele todo o poder, no céu e na terra, todo o poder, exceto aquele a quem deu o poder para ele. Na questão de paternidade, o Pai é maior do que Jesus. Isso antes, porque ele é enviado. Jesus falou que aquele que é enviado não é maior do que aquele que envia. Então, na eternidade passada, depois da criação, na sua vida e depois também, até porque Jesus falou que depois, Paulo disse que depois Jesus vai entregar o reino ao Pai, vai se sujeitar a ele. Então sempre Jesus é sujeito ao Pai. Na questão da paternidade, né? Agora, na essência, nos 5 atributos divinos da divindade, Jesus compartilha todos com o Pai. Compartilha todos. Mas na questão da submissão à autoridade, ele é submisso ao Pai. Mas na questão dos 5 atributos divinos, onipotência, presciência, onisciência, onipresença
e a eternidade, os 5 atributos, ele possui tudo isso. Por isso que ele é chamado, né, de Deus Todo-Poderoso. Ele é chamado de Todo-Poderoso por quê? Porque o Pai quis dar isso para ele. Paciência, é o que diz o texto. E a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus. E ponto final, se ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca viu. Ah, mas eu vejo o Pai em Jesus. Mesmo que você veja o Pai em Jesus, João deixou bem claro que ninguém nunca viu a Deus. Assim como você vê o Pai em Jesus, Paulo deixou bem claro também que nós poderemos ver Jesus em nós. Né? Nós refletimos como um espelho a glória dele. Né? E nem por isso eu sou Jesus. Ainda que eu reflita a glória dele, ainda que haja em mim uma glória dele, eu não sou Jesus. Você não pode chegar e me chamar de Jesus. Da mesma forma que eu não posso chegar a Jesus e chamar ele de Pai. Vocês sabem disso. Então, fica aí essa prova bíblica de que quem aparece para Jacó é o anjo do Senhor, esse Deus que luta com ele, que a Bíblia chama de homem, de varão, tá? Porque Deus mesmo, o Pai, né? Ele não pode vir aqui nessa terra. Ele não vem aqui nessa terra. Quem vem é o Filho. E o Filho sempre esteve aqui na terra. Foi ele que apareceu a Abraão, foi ele que apareceu a Isaac, foi ele que apareceu a Jacó, foi ele que apareceu a mãe de Gideão, foi ele que apareceu a Isaías, foi ele quem apareceu para Moisés lá no monte, eu sou. E as pessoas acham que é o Pai, só que não é o Pai nunca foi visto por ninguém. Ele habita numa luz inacessível. Mas o seu Filho, ele tem revelado, ele tem feito conhecido. É por isso que Isaías fala que o boi conhece o seu Criador, mas vocês não me conhecem. O boi sabe bem quem é o seu Criador, mas vocês pensam que me conhecem, vocês não me conhecem. Mas nós os conhecemos porque nós temos o Espírito Santo que nos revela todos esses mistérios ocultos no Antigo Testamento. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.